Se tem uma coisa que a internet nunca cansa de comentar, é sobre transformações. Só que nem toda mudança termina daquele jeito que a gente imaginou. Hoje a gente vai ver histórias de gente que entrou numa clínica querendo fazer um ajuste, só que saiu de lá carregando um arrependimento que em alguns dos casos duram até hoje. Então já vai se preparando, porque algumas dessas fotos aqui parecem montagem. Outras você vai ficar até um pouco tenso e nervoso de olhar. As histórias vão ficando cada vez mais inacreditável. Então, bora começar. O caso do Lucas Luco é muito diferente de muitos que aparecem quando o assunto é cirurgia que deu errado. Quando tudo aconteceu, o Lucas Luco já era um dos nomes mais conhecidos do sertanejo brasileiro. Além da carreira na música, ele também ganhou espaço como ator, participou de novelas, campanhas publicitárias e sempre chamou muita atenção pela sua aparência física. O cantor sempre manteve uma rotina intensa de academia, alimentação regrada e cuidados com o corpo, transformando a própria imagem em uma marca pessoal. Nas redes sociais, Lucas Luco acumulava milhões de seguidores. Por isso que qualquer mudança que o Lucas fazia no seu corpo ou no seu rosto era percebido rapidamente pelos seus fãs. Logo, quando o Lucas Luco começou a fazer os procedimentos, ele afirmou que não existia nenhuma necessidade médica para poder fazer as cirurgias. Depois de um certo tempo, Lucas começou a perceber que o seu rosto estava muito diferente do que ele imaginava. Em entrevistas, ele comentou que passou a não se reconhecer em algumas fotos. O volume do seu rosto acabou ficando bem exagerado, algo que ele não gostaria que acontecesse. Na internet, muita gente começou a comentar que ele estava irreconhecível. Foi aí que o arrependimento bateu firme nele. E aí, claro, como a internet caiu em cima e a galera começou a zoar em peso o Lucas Luco, veio a decisão de remover boa parte desse preenchimento que estava em seu rosto. Após remover parte do preenchimento, o Lucas afirmou que finalmente voltou a gostar de sua própria aparência. E em algumas entrevistas, ele disse que havia exagerado em busca do rosto perfeito. E galera, na mesma época, vários famosos brasileiros também começaram a tirar os preenchimentos que tinham feito no rosto, nos lábios. O que antes era um rosto extremamente marcado, passou a dar lugar a procedimentos mais discretos e naturais. Hoje já existe até mesmo técnicas de desarmonização facial para pacientes que se arrependeram de ter feito a harmonização e quer reverter boa parte dos procedimentos. Já o Lucas falou que nunca classificou esse procedimento como uma falha médica ou como um erro de procedimento. Ele deixou bem claro que a sua decisão foi bem pessoal e que o principal problema foi o excesso de produto e a expectativa criada em torno do resultado. E grandes partes das reportagens saídas na época davam a entender que havia ocorrido uma complicação grave, quando na realidade o próprio cantor explicou que o maior incômodo era a aparência dele, que ele não tinha curtido o resultado. O quê? Não acredito. Um outro famoso que fez procedimento estético parecido com o do Lucas Luco foi o Eliezer. Com o tempo, ele começou a perceber que o resultado não tinha ficado tão legal quanto ele achava que ia ficar e começou a sentir saudade dos aspectos mais natural do seu rosto. A sua fama veio em 2022, quando ele participou do Big Brother Brasil 22. Depois do programa, passou a investir fortemente na carreira de influenciador digital, com publicidade e produção de conteúdo ao lado da sua esposa VTube. Hoje, soma mais de milhões de seguidores nas redes sociais. Segundo ele, ele começou a fazer as harmonizações facial justamente por pura estética. Em entrevistas contou que gostava do resultado no começo e acabou repetindo aplicações ao longo do tempo. Foi justamente aí que o excesso começou a acontecer. Ele mesmo reconheceu que entrou em uma espécie de ciclo ou vício e que se acostumava com o seu próprio rosto após fazer novas aplicações. Esse fenômeno é bastante conhecido entre os especialistas como uma adaptação visual, em que a pessoa passa a achar normal um rosto cada vez mais preenchido. A gente sempre se pergunta, né? Mas como que a pessoa não percebeu de ter ficado com tanta coisa assim no rosto, né? A pessoa acaba se acostumando com o rosto ali, com o preenchimento, e aí acaba achando que não é o suficiente, vai fazendo, quando vai ver... Fudeu. O próprio Eliezer contou que começou a olhar suas fotos antigas e percebeu que praticamente ele não reconhecia mais o seu próprio rosto. Ao mesmo tempo, os seguidores, mais uma vez, passaram a comentar constantemente que ele estava
muito diferente. Mais uma vez a galera da internet salvando essa rapaziada aí. Eles só começaram a perceber que tinha exagerado quando a galera da internet começou a tacar hate. Vocês salvaram essa tropa aqui, mano. Em entrevistas e vídeos nas redes sociais, admitiu que havia exagerado na harmonização facial. Em 2023, o Eliezer começou um procedimento para remover aí as aplicações do seu rosto. Ao mostrar o processo nas redes sociais, ele explicou que queria recuperar características naturais do seu próprio rosto. Nossa. Ao longo de mais de 40 anos de carreira, a Gretchen passou por diversas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Alguns ela até curtiu, mas outros ela simplesmente odiou. A própria cantora contou que perdeu as contas de quantas vezes ela já tentou reverter alguns dos procedimentos. Maria Odete Brito de Miranda é conhecida artisticamente como Gretchen e ficou muito famosa lá pela década de 80. Ela explodiu nacionalmente com as músicas, tornando-se um dos maiores símbolos da música popular brasileira naquela época. Depois disso vieram programas de televisão, capas de revistas, reality shows e anos mais tarde um fenômeno completamente inesperado. Virou um dos maiores memes da internet brasileira. Eu queria que tu me desse a resposta pra um bucho de carne. Do quê? Imagina, cara, é uma das coisas que eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Não sei se eu ficaria feliz ou triste se tornar um dos maiores memes brasileiros. Você pode estourar, se tornar famoso, ganhar muito dinheiro. Só que aí, né, também... Ah, vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Esse novo momento fez a sua popularidade crescer entre um público muito mais jovem. Hoje a Gretchen reúne milhões de seguidores nas redes sociais e continua trabalhando com música, publicidade, televisão e conteúdo digital. Segundo a própria Gretchen, nunca existiu um certo motivo para ela começar a fazer os procedimentos estéticos e as plásticas. Ela sempre buscou melhorar a sua aparência. Em diferentes entrevistas, explicou que também gostava de experimentar novidades da medicina da estética. Além disso, muitas das cirurgias aconteceram em épocas nas quais os procedimentos estéticos começaram a se popularizar entre os artistas e famosos. Ela já afirmou que em algumas mudanças foram feitas por vontade própria, enquanto outras aconteceram justamente por influência do mercado em que ela atuava, onde a aparência sempre recebeu enorme atenção. Ao longo dos anos, a Gretchen confirmou diversos procedimentos: próteses de silicone nos seios, lipoaspiração, rinoplastia, aplicações de botox, preenchimentos faciais e procedimentos também para se sentir cada vez mais jovem. Entre os procedimentos que a Gretchen mais se arrependeu e que falou abertamente são os excessos dos preenchimentos faciais. Com o passar dos anos, ela percebeu que o rosto estava muito diferente do que ela gostaria. Em entrevista, contou que passou por um processo para retirar boa parte e recuperar também as características mais naturais do seu rosto. Ela mesma afirmou que, olhando as fotos antigas, percebeu que havia exagerado em algum momento. Após começar a remoção dos procedimentos estéticos, a Gretchen passou a aparecer em entrevistas e nas redes sociais com uma aparência cada vez mais natural. Achei bonito, viu? Tá lindo. Quando o assunto é famosos brasileiros que fizeram cirurgias, com certeza essa daqui ganha. Angela Bismarck ficou conhecida justamente pelo número impressionante de procedimentos estéticos que ela realizou ao longo da sua vida. Mas uma dessas cirurgias teve complicações tão sérias que acabou mudando a percepção dela sobre esse assunto. Angela ganhou notoriedade lá nos anos 2000 como modelo, empresária e personalidade da televisão. Ela participou de diversos programas de auditório, ensaios fotográficos, desfiles e eventos ligados ao Carnaval Carioca. Também ficou conhecida por disputar concursos de beleza e por assumir publicamente a sua paixão por cirurgias plásticas. Durante muitos anos, essa se tornou a sua marca pessoal. Ela dizia gostar de modificar o próprio corpo e enxergava as cirurgias como uma forma de aperfeiçoamento. A pressão estética do meio artístico também influenciava bastante as suas decisões. Na época, artistas que apareciam frequentemente na televisão buscavam manter uma aparência considerada jovem e chamativa. Ao longo da sua vida, Angela confirmou ter feito mais de 40 procedimentos estéticos, entre eles implantes de silicone, lipoaspiração, rinoplastia, cirurgia nas pálpebras, preenchimentos, remodelações corporais. Pouco tempo depois, começaram a surgir bastante complicações. Ela desenvolveu uma afecção no período pós-operatório. O quadro evoluiu rapidamente e exigiu até internamento
determinação. Durante alguns dias, seu estado inspirou bastante preocupação e em entrevistas contou que chegou a correr risco de morte, dizendo que isso foi um dos períodos mais difíceis de toda a sua vida. E depois de todo esse ocorrido, ela disse que existe um certo limite, embora nunca tenha abandonado completamente os cuidados estéticos. Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão! O caso do Júnior Dutra é um dos mais recentes e mais impactantes envolvendo procedimentos estéticos no Brasil. Adair Mendes Dutra Júnior era conhecido como Júnior Dutra e era influenciador digital. Ele morava em São Paulo e acumulava mais de 100 mil seguidores no Instagram. Meses antes do caso vir à tona, ele vinha crescendo nas redes sociais e participando de entrevistas sobre moda e comportamento. Segundo o próprio Júnior, a motivação para fazer os procedimentos era apenas por estética. Ele já havia realizado outros procedimentos estéticos antes mesmo de conhecer o profissional responsável por meio das redes sociais. O procedimento foi realizado em março de 2025. Depois de ter feito o procedimento, Júnior começou a sentir algo muito estranho no lado esquerdo do rosto. Em entrevistas, ele descreveu a sensação como se tivesse uma veia estourada, fortes inchaços, hematomas, dor intensas e sinais de infecção. Júnior afirmou que procurou diversas vezes o profissional que tinha feito esse procedimento nele. Ele teria recebido a informação de que os sintomas não estavam relacionados aos procedimentos e poderia se tratar de um problema dermatológico. Como a situação piorava, ele buscou atendimento em outras áreas da saúde. Depois informou que havia desenvolvido uma infecção facial bastante agravante. O objetivo do Júnior era modificar discretamente o olhar. Em entrevistas, ele dizia que se arrependia profundamente dessa decisão. Infelizmente, seu quadro de saúde continuou piorando e em outubro de 2025, ele morreu aos 31 anos. Até hoje, as autoridades não concluíram nada sobre o caso. O caso ainda permanece em aberto e sob investigação. Poucos dias antes de morrer, o Júnior tinha feito um boletim de ocorrência registrando tudo o que ele estava passando. Na denúncia, ele pedia investigação por supostos crimes relacionados ao atendimento recebido após o procedimento. Um outro detalhe pouco divulgado é que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo informou que não havia registros do médico em nome do profissional citado por Júnior. A defesa, por outro lado, negou qualquer relação entre o procedimento e a morte do influenciador. Agora eu quero saber de vocês, qual dessas histórias aqui te chamou mais atenção? Tem algum caso famoso que merecia entrar numa parte 2 desse vídeo aqui? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima.